pessoal, nós somos do projeto Semear Musical, estamos aqui na UDESC, em Floripa, e, bom, hoje nós estamos recebendo 2 convidados muito especiais aqui para falar um pouco da história deles, a professora Valéria Bittar e o professor Luiz Fiaming. Já já a gente vai apresentar eles. Antes eu vou me apresentar, eu sou o Matheus, também conhecido como Pepe, sou músico, compositor também, dou aula de música, também desenvolvo um trabalho na área ambiental, né? Sou educador ambiental também, onde eu junto a área ambiental com a música e, enfim, é um pouco da minha pesquisa aí, da minha vivência, né? Vou passar para Kate Thomas agora, que vai se apresentar um pouquinho aqui. Bom, boa tarde, muito obrigada pela presença de vocês dois. Eu sou a Kate Thomas, eu sou artista visual, fotógrafa, tatuadora. Eu fiz gestão ambiental na USP, mas vim para Florianópolis e me descobri uma artista e estou aqui agora, né, no meio também de outras pessoas que compartilham uma vida parecida com a minha agora. Bom, a gente aqui do Semear Musical vai começar agora a nossa segunda rodada de podcasts com a Valéria e com o Fia. E o Pepe vai começar com a nossa primeira pergunta. Maravilha. Bom, então vamos começar com a Valéria, professora Valéria Bittar. Professora, conta um pouquinho pra gente. Porque eu sou aluno dos dois, né? Então eu chamo de professor. Valéria, conta pra gente um pouquinho como que começou a sua história com a música e como que foi esse processo para você se tornar uma artista que você é hoje e a professora, educadora que você é. Eu tenho 60 anos e eu comecei, a minha mãe me deu um instrumento que é uma flauta que todo mundo toca no colégio e também há 60 anos atrás isso também acontecia. E eu fui tocando e nunca mais desgrudei do instrumento, né? Então eu, ao longo da minha formação, eu fiz o conservatório lá em Campinas. Eu nasci em São Paulo, fui educada em Campinas, minha família morava lá. E todos os meus irmãos estudavam um instrumento também. A minha mãe também se formou em piano. Então a gente tem uma ligação familiar com as artes muito forte, não só com a música, mas com as artes visuais e com as artes cênicas também, espalhadas na minha família. Então é essa minha trajetória inicial, né? Eu estudei flauta doce com um professor de flauta transversal quando eu era adolescente, que era apelidado de o Canarinho da Lapa. A Lapa lá em São Paulo, e ele era do choro paulistano, né? O professor João Dias Carrasqueira. E ele sempre foi o meu guia mesmo, né? Então ele chegava às 8 da manhã de São Paulo lá em Campinas, no conservatório, e ficava rodeado de alunos, então era o dia inteiro o professor Carrasqueira recebendo alunos, os alunos ouvindo as aulas dos outros, fazendo música de câmara, e a gente sempre fechava o sábado à tarde, no final da tarde, com uma roda de choro. Então vinham chorões da região, do interior, tocar com o professor Carrasqueira. Então essa foi a minha caminhada, além da escola técnica, que era o Conservatório Carlos Gomes. E aí quando eu fui fazer vestibular, eu achei melhor eu fazer o vestibular numa outra praia, onde eu pudesse estudar a flauta doce, que está muito vinculada à música histórica, à música antiga, um repertório dos séculos XII até o século XVIII. E isso não tinha na universidade nem nas faculdades de música, embora a Unicamp já tivesse o curso de música. Então eu vendi uma flauta e fui estudar, comprei a passagem de avião e fui estudar na Academia de Música de Viena, quer dizer, na Escola Superior de Música de Viena, onde eu fiz uma parte do bacharelado em flauta doce e depois eu migrei para educação musical com habilitação em flauta doce, né?
E depois, quando eu voltei, fiquei 7 anos e pouco fazendo a graduação, daí eu voltei para cá. E logo eu voltei em 87, em 88, eu e alguns amigos, nós montamos um grupo de música antiga, que a gente chama assim, a música até o século XVIII, na música europeia escrita, né? E a partir desse grupo, com instrumentos históricos, cravo, alaúde, vihuela, violas da gamba e flautas doces, a coisa foi se modificando com a entrada do José Eduardo Gramani também, que tocava violino barroco conosco. Ele era professor de rítmica na Unicamp. Todo mundo no Brasil estuda os livros de rítmica do Gramani. E o Zé Gramani, então, num momento eu apresentei para ele uma rabeca, e a partir uma rabeca que era lá, que é daqui de perto da região sul do Paraná, do litoral paranaense, sul de São Paulo, sul de São Paulo, que é uma rabeca de Cananéia, do mestre Davino. E o Zé se apaixonou, o Gramani se apaixonou por essa rabeca, e eu tinha um cravo emprestado, daí eu emprestei o cravo para o Zé, e aí ele começou a compor e explorar esse instrumento, a investigar, e a gente introduziu ele no grupo Ânima. Fazer uma intersecção de pesquisa de repertório, né? Então, ir para um repertório europeu menos escrito, né? Que tem uma escrita mais permeável, que é vindo de uma suposta transmissão oral, que depois foi transcrito, e indo para uma medievalidade contida na tradição oral brasileira, né? De tentar fazer uma intersecção imaginária, tudo num âmbito bastante imaginário, menos musicológico, né? E assim a gente foi montando alguns programas de música, a gente ganhou um prêmio Estímulo, e em 1990 e alguma coisa, não lembro se era 92, eu acho que foi 92, 93. Aí em 97 o FIA já estava de volta para o Brasil e ele integrou o grupo. O Gramani adoeceu e foi a época da passagem do Gramani, um pouco antes do Zé passar aqui da Terra. A gente gravou o primeiro disco do Ânima, que chama Espiral do Tempo, né? Continuando nessa intersecção de tempos e espaços, e até hoje a gente tem, eu acho que são 9 CDs gravados autorais mesmo do Ânima, e boa parte da pesquisa e do repertório de cada espetáculo, que daí se torna CD, é feita pelo grupo até hoje. A gente intensificou essa questão da pesquisa de repertório mesmo, que eu trago muito na aula aqui de prática de conjunto, né? E uma outra questão que é bastante coletivo é a questão do arranjo, da prática de arranjo coletivamente, de
a gente, mesmo que o FIA tenha uma tendência composicional, o Gramani mais ainda, ele pode trazer um arranjo, mas o grupo desarranja, né? E daí a gente rearranja. Tem bastante dessa construção coletiva. Então é uma direção artística coletiva, não existe um diretor artístico e um pensamento dentro de uma pessoa. A coisa é feita sempre num diálogo entre as diferenças, né? A gente prioriza as diferenças no grupo. Então é isso, assim, grosso modo. É muita história, né, prof? A gente é velho, né? Muito bom, muito bom. Então, agora vamos escutar um pouquinho o professor Luiz Fiaming, também conhecido como Fia. Puder falar um pouquinho da sua história com a música pra gente? Então, como a Valéria já disse, né, é uma história que remonta aos meandros do século passado, né? Então, na década de 70, para vocês terem uma ideia, né, assim, logo após o Brasil ser tricampeão mundial, apareceu um violão em casa, que era do meu avô, sei lá, porque na minha casa não tinha, ninguém fazia mais, se ouvia música, mas ninguém estudava música, não tinha uma predileção para isso. E aí o meu irmão mais velho, nessa época também ouvia muito rádio, né? Então a rádio difusora, que era, eu lembro que eu tinha 13 anos, então eu ficava na cola do irmão mais velho, né? Tudo que ele fazia, eu fazia igual. Então aí eu comecei também a ouvir rock, né? Rock de rádio, né? E aí, para passar assim, uma audição mais atenta, daí você vai começando a ouvir os grupos de rock mais sofisticados, né? Então, Pink Floyd, todos esses grupos da década de 70, né? E aí o violão ali, então eu comecei a tocar, né? A música que eu ouvia no violão, né? Que era o instrumento que tinha lá. Então não era muito apropriado, né? Porque toda aquela música tinha guitarra, não tinha violão, né? Uhum. Mas aí eu tive a sorte de aí o meu pai, que é uma pessoa ligada às artes, ele é artista, pintor, né? Então ele conhecia muita gente do meio, então ele falou, você vai lá, vai estudar música, né? Você que tá gostando disso, né? Falou para eu ir numa escola de música lá em São Caetano do Sul, que não era longe de casa, né? Porque eu morava no Ipiranga, em São Paulo, assim, uma cidade muito grande, mas é uma cidade não é muito espalhada, na verdade, né? Então São Caetano, que é uma cidade vizinha, é um bairro de São Paulo, né? E essa escola tinha um grupo de professores, assim, uma escola municipal, nova, tinha sido recém-inaugurada, chamava Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Então se ensinava ali, como o nome já diz, todas as artes, né? Teatro, artes plásticas e música. Então tinha os professores que vieram da Bahia, da escola lá da famosa escola da Bahia, onde o Paul Reuter estudou, né? Lecionou, e vários músicos da geração, por exemplo, Tom Zé, né? Também estudou nessa escola da Bahia. Então esse pessoal na Bahia era conhecido por umas suas metodologias revolucionárias, assim, novas, né? Então se ensinava coisas que nas escolas tradicionais do Brasil ninguém sabia. Então, por exemplo, método Dalcroze, coisas que, assim, nas escolas tradicionais ainda não tinha gente suficiente para trabalhar essas coisas. Então
esses professores de São Caetano do Sul tinham assim, eram muito abertos e muito assim, sempre fizeram esse trânsito entre música popular, né, música tradicional. Muitos deles eram também músicos da área da música popular. Por exemplo, o diretor da escola, quando eu estudei lá, era o Hamilton Godoy, que é irmão do Hamilton Godoy do Zimbo Trio. Olha né, e que eles mesmos têm uma escola em São Paulo importante, que é o Clã, né, uma escola que ensinava música brasileira. Né? Então nessa escola, na Fundação das Artes, se juntou muito naturalmente assim, essas duas vertentes de música de concerto, né, e a música popular, música. Então, por exemplo, tinham vários colegas meus da escola eram roqueiros, ou faziam bossa nova, tinha outros que eram pianistas. Então era muito assim, para vocês terem uma ideia, aí eu comecei a estudar violão ali, né? E a escola era tão, além de ser de vanguarda, era tão alto nível dos professores, né? Que o meu primeiro professor de violão, que eu fui lá assim, um adolescente de 14, 15 anos, com toda a chatice de toda normal dos adolescentes, né? Eu fui ter aula de violão com o professor Henrique Pinto, que é assim, um dos maiores professores de violão do Brasil, né? Henrique Pinto é uma referência, né, na área de violão. Então, assim, isso, e fora os outros professores, né? Então o Hamilton Godoy, por exemplo, que era regente da orquestra lá, ele era também um cara muito respeitado no meio. Então, assim, foi realmente uma sorte eu ter saído ali da audição do rock no rádio e cair numa escola assim que tinha tudo de bom e do melhor, né? E aí, então, numa dessas... E assim, daí eu comecei a frequentar a escola cada vez mais, né? Ficava ali às tardes e tal, e daí um dia apareceu lá um violino sendo vendido, uma professora, a Marília Pini, que foi minha professora, então muito querida e tal, e ela, e aí eu olhei aquele instrumento, né? Madeira e tal, assim, nunca tinha pego um violino na mão, né? Achei muito interessante. Daí eu falei, eu quero aprender esse instrumento, né? Assim, e aí assim, os colegas falaram, não, mas você vai aprender violino, né? Com 16 anos de idade, né? Um negócio assim, não muito, né? Que o violino tem esse estigma, né? De ser instrumento difícil, você tem que aprender lá com 3 anos de idade para chegar, sabe, essa mentalidade de certa forma elitista, né? De acesso aos instrumentos, né? E aí, mas no ambiente lá da fundação não tinha muito disso, assim, não tinha não se impunha essas dificuldades, né? Então eu comecei a aprender com os meus 16 anos já. E aí a primeira grupo que eu toquei com o violino, diferentemente do violão, né, que tinha aquele ensino mais focado na música solista, violão clássico, dedilhado, arpejos, não sei o que, carcaça, aquela coisa que assim, eu nem tinha consciência disso, mas era uma coisa muito, muito rígida, né, apesar de ser assim, de ser feito da melhor maneira possível, né. E a diferença é que com o violino tinha esse trabalho em grupo, então assim, depois de, sei lá, 6 meses de aula eu já estava tocando num grupo, uma orquestra que chamava Salada Mista, porque era realmente uma salada mista, tinha saxofone, piano e violinos, né? Então esse músico que eu falei, o Hamilton Godoy, você chegava lá para o ensaio, todo assim com medo, né? Que você mal sabia tocar 2 notas, né? Ele vai, violino, o que você toca o que no violino? Você toca uma escala de Lá maior?
Tá, então vou escrever aqui uma coisa para você tocar naquele grupo, entendeu? Então ele fazia uma parte para você, né, para cada um se envolver com aquele trabalho em grupo. E aí fui indo, fui tocando violino, daí fui tomando cada vez mais espaço na minha vida, e aí quando eu fui fazer vestibular, assim como a Valéria falou também, quando eu tinha 17 anos, eu cheguei a me inscrever no vestibular de História da USP, né? Porque a gente era quase que obrigatório, assim, para um menino da classe média, você tem que fazer um vestibular para alguma coisa, né? De preferência, medicina, direito, sim, engenharia, né? Sim. Mas eu escolhi História, mas eu fiz a inscrição, e daí na hora de ir lá fazer a prova, eu falei, sabe uma coisa, acho que eu vou estudar música mesmo. Largar a história, vou ver a música. E aí eu só fui pegar o gancho da história muito lá pra frente, porque daí eu fui me interessar pela parte da música histórica, né? Então, quer dizer, essa veia historicista estava na minha alma também, né? E só que daí, então, eu fiquei desde então violino. Eu fui assim, com muito cedo eu entrei para uma orquestra sinfônica de Campinas, que era uma orquestra também muito diferente, foi formada por maioria de jovens, e o próprio regente era um cara fora do padrão, assim, de regente. Da Bahia, né? Não, de Minas, o Benito Juarez. Mas, enfim, aí foi aquela coisa, quando eu tocava na orquestra, a gente morava em repúblicas, assim, né, só de música, então era todo mundo tocando o dia inteiro, era assim, literalmente 24 horas dedicado, porque a gente tinha que, assim, com 2 anos de violino, você imagina, a gente não tocava quase nada, tinha que dar conta do repertório da orquestra, que era um repertório, vamos dizer, padrão de orquestra, né? Então, assim, eu lembro que o primeiro ensaio que eu entrei da orquestra, assim, como músico contratado, com salário, com carteira assinada, tudo isso que hoje está em extinção, né? Naquela época, então com 18 anos eu tinha um emprego, assim, quer dizer, foi uma coisa assim, muito inusitada, entendeu? Porque assim, o caminho da música, em vez de ele me fechar as portas, né? Tipo essa coisa, você é músico, você não vai conseguir nunca um trabalho, né? Assim, antes de você querer trabalhar. Aí, então, aí só que a gente fazia na orquestra, era música assim 24 horas por dia, porque quando a gente não estava ensaiando na orquestra, estava ensaiando em casa, né? E nessa época, então, nessa república aí, eu conheci daí o Zé Eduardo Gramani, que tocava na orquestra, ele era espala da orquestra. Na verdade, concertino, né? O que senta ao lado do espala. E ele tinha se separado nessa época, então ele foi morar lá com um grupo de músicos, então ele era assim meio que o ídolo da República, o cara que já era, né, um músico formado, então, e assim, que dominava todas as linguagens, né, e bom, então desde essa época, então eu tenho esse contato assim bem próximo, né, com o Gramani, que foi na minha vida musical assim um mentor, realmente, assim, as coisas que eu aprendi com ele são não tem como medir, entendeu? Apesar de eu ter fiz todas as escolas tradicionais, eu fui fazer o curso de graduação, né, na Unicamp, que estava se iniciando naquele momento, isso em 79, quer dizer, o meu RA, o registro acadêmico da Unicamp, é 79, então, assim, então, então na Unicamp eu fiz o curso todo, um curso de 6 anos, que é curso de composição, né? E lá eu então conheci vários colegas que estão aqui, por exemplo, dando aula comigo aqui, o professor Marcos Roller, o Acácio,
Foram todos meus colegas lá do Unicamp, era um ambiente, a Foram se Cristina. encontrar em Florianópolis. Então então foi muito legal essa vida de estudante e tal, mas nessa época era só eu era um violinista, assim, era focado na coisa do violino, só violino para lá, só o repertório. E daí nesse momento, justamente por causa desse meu viés historicista, eu me interessei daí pelo violino histórico, pela história do violino e pela música antiga, portanto, né? Então a música feita antes do romantismo, né? Então que seria, se a gente tem uma história da música contada a partir do conservatório, da institucionalização das entidades que cuidam da música, né, as orquestras, tal, essa música antiga conta uma história não institucionalizada da música também, assim, é uma outra maneira de se ver música, onde você tem, por exemplo, o estatuto da partitura não está tão estabelecido, então é uma música que é em grande parte improvisada, quer dizer, uma parte está escrita, mas uma outra parte não está. Né? Então o século XIX cuidou de instaurar um conceito de obra, de coisa, de autor, né? Então tudo isso tem uma datação, né? Então a música antiga tem essa perspectiva de mais um trabalho mais coletivo, portanto, né? Então se não tem autor, o autor é um coletivo, né? Que você vai encontrar daí na música popular também, né? Ou na música tradicional. Então, quer dizer, as relações da música tradicional com a música antiga são muitas, né? Essa é a maneira de se fazer música, né? Que não é você não faz música a partir da partitura, você faz música a partir dos instrumentos, de uma prática, você tem que redescobrir a prática, né? Então, de uma cultura, uma mentalidade. Mas aí esse interesse para a música antiga me levou a morar na Holanda por 5 anos. Eu fui estudar lá violino barroco, né? Então aí já é um outro viés ainda, uma coisa muito específica, mas também fora desse âmbito desse recorte institucional do conservatório, né? E aí quando eu voltei para o Brasil, isso já, né, já bastante tempo depois, então na década de 90, aí eu reencontrei o Gramani tocando Rabeca, porque quando eu saí ele era músico da orquestra, ele era concertino, né? Tinha outras atividades e tal, mas ele era basicamente um violinista, né? E quando eu voltei depois de 5 anos, ele era, além de violinista, que ele continuou sendo a vida inteira, ele era um rabequeiro, regente de coro, compositor, tal, né? Quer dizer, sem contar isso, a vida dele como escritor desse livro maravilhoso de ritmo, e todo esse pensamento dele sobre a rítmica, isso aí sempre ele levou também numa vida paralela. Mas então esse negócio da Rabeca abriu para mim outras perspectivas, que são essas perspectivas da música de tradição oral e de outras práticas, né, que estão, assim, de certa maneira, irmanadas com essa prática da música antiga, mas que tem a sua dinâmica própria. Então, aí eu fui estudar, na minha tese de doutorado, essa questão da Rabeca, a questão de como que a Rabeca é tocada, né? Por que ela é tocada, quer dizer, como que é esse movimento que de repente recupera um instrumento que estava, vamos dizer, fadado ao esquecimento
assim, a ser esquecido em detrimento de um outro instrumento, né, o violino, que é um instrumento hegemônico, né? Sim. Então, aí é isso, quer dizer, resumindo, daí eu vim aí desde 2010, exatamente, eu estou professor aqui, né? Mas eu já estive num período, logo que eu voltei da Holanda, o meu amigo e pianista também, professor aqui, o Sérgio Figueiredo, que agora já se aposentou, eu vim com ele e me chamou para dar aula aqui de violino, que na época eu era basicamente um violinista, né? Então ele me chamou então eu fiz o primeiro curso de violino aqui, fui eu que fiz. Mas daí eu saí, tem as coisas que a vida traça pra gente, daí voltei depois de 10, 12 anos e aqui estou. Legal, muito rica a história de vocês. Obrigada por compartilharem. Desculpa o tamanho aqui. Não, Um resumo, né? Professor, conta em detalhes. Agora amanhã já tá bom. Não, calma. Agora já vem outra pergunta. Não, aqui, essa resposta já contém tudo, não é? Já tem todas as respostas. Já tem tudo. Não, calma. Ai, gente, Agora podia partir para coisa do professor do estado e tal, gente. Bom, eu imagino que vocês têm uma grande resposta para essa pergunta. A gente gostaria de saber quais são as influências de vocês na música e se existe algum outro nome fora da música, mas que influencie também vocês na composição, no processo criativo de vocês. Conta mais um pouquinho pra gente. Você quer começar, Fia? Então, em linhas gerais, eu falei um pouco disso quando eu falei do Gramani, né? Quer dizer, ele seria, para mim, uma grande influência, não só na forma de fazer música, mas na forma de lidar com a música, né? Assim, de uma forma criativa e não fechada, né? Mas, se a gente vai falar de influência, assim, eu vou acreditar a influência ao meu instrumento preferido, que é a rabeca. Ela me influenciou mais do que qualquer outra coisa. Assim, se eu for dizer o que aquilo, quer dizer, hoje o que eu toco no violino está muito nesse viés desse outro instrumento. É como se você, através de uma outra lente, você consegue enxergar melhor aquilo que você faz, né? Então a possibilidade de olhar o meu mundo musical através das lentes desse instrumento me faz enxergar hoje coisas que era impossível de entender. Então hoje, por exemplo, eu consigo entender como que foi esse começo para mim, porque foi importante. Eu lá no primeiro ensaio daquela orquestra que eu falei lá, eu chegar lá, não toco nada. O cara fala, então isso aí é uma coisa importante, entendeu? É importante, que ficou na minha memória. Quer dizer, hoje eu consigo, através da rabeca, ver que isso era importante, entende? Porque se eu fosse ficar no mundo do violino, eu daria um crédito zero para isso, porque aquilo seria uma coisa, uma música tão fácil assim, né? Assim, um iniciante de violino e um maestro, quer dizer, você entende? Então quer dizer, o instrumento traz a você uma carga do mundo dele também. Quer dizer, a rabeca vem de um mundo que é muito diferente desse mundo rígido, invernizado, né? Todo já pré-formatado do violino. Então, quer dizer, isso aí, quer dizer,
o Gramani escreveu sobre isso, né? Ele também sentiu isso na vida dele e ele escreveu sobre isso. Então, ele tem um livro que ele escreveu no final da vida dele que chama Rabeca, o Som Inesperado. Quer dizer, esse inesperado é inesperado de vários sentidos. Quer dizer, enquanto que num violino você já tem um pacote fechado, já está tudo pré-determinado, na rabeca não. A rabeca pode ser grande, pequena, pode ser de madeira de marupá, pode ser de palmijão, sei lá, tem várias, não existe uma rabeca modelo, você entende? Ela dá margem a essa, vamos dizer, a essa criação plural, né? Enquanto que, quer dizer, sei lá, isso seria uma influência. Muito boa reflexão, muito boa. Interessante, né? Porque às vezes a gente pensa em nomes da música, grandes nomes, mas o próprio instrumento talvez seja o maior influenciador. Sim, muito bom. Muito legal. Vamos passar para a Valéria agora. Se quiser falar um pouquinho das suas principais influências. Então, eu vou muito nessa linha do FIA, né? Que além de que eu tive uma formação, primeiro, muito deliciosa com o professor Carrasqueira, né? Imagina uma mãe e um pai depositando o filho na mão de um vovozinho maravilhoso que passava o dia inteiro cheio com músicos e tal, o sábado todo daquele filho pelo menos já estava, já estava daquela adolescente, certo, já estava certo, já garantia, né? Legal. Então, isso para mim, essa vivência, né, mestre-aprendiz, né, essa instituição milenar, que eu chamo, né, pedagógica, dentro desse convívio musical, a república que o FIA viveu, era para mim ali aquele intercâmbio com pequenininhos até adultos profissionais do choro ou pessoas. O Carrasqueira primeiro tocava uma sonata de Bach com cravo, depois a gente montava a roda de choro e tudo, né? Então isso para mim foi, eu acho que eu carrego isso junto comigo o tempo todo, né? E senti muita falta, eu acho, desse berço, né? No bom sentido de berço mesmo, quando eu fui estudar na Academia de Música de Viena, com todos esses padrões colocados ali, que são maravilhosos também, à sua maneira, mas que, ao mesmo tempo, solicitam que você responda naquela altura, daquele tom, daquele jeito, que não teria como desviar dali, né? E eu já me sentia desviada ali, né? E boa parte eu devo ao instrumento mesmo, ao instrumento e ao repertório daquele instrumento, que por sorte não é esse repertório como é o repertório do violino, que é um repertório forjado no século XVII, XVIII e XIX, quando as coisas se institucionalizam no mundo ocidental, né? Então, as palavras se separam das coisas, né? Então, fica uma competição de emulação de modelos que você tem que cumprir, né? E eu realmente não conseguia cumprir esses modelos, talvez nem fosse para eu fazer isso, né? Só que eu não sabia que eu não precisava emular modelo algum, né? Então isso me foi dado pelo Carrasqueira. Isso me foi dado depois, quando eu voltei para o Brasil, pelas flautas tradicionais, e antes de eu vir para o Brasil, eu tive muito contato com o repertório da flauta doce mesmo, contemporâneo, que a música contemporânea quebra também esses modelos, né? E de autores japoneses que se inspiravam nas flautas japonesas antigas, né?
E isso me chamou muita atenção, e eu carrego isso também bastante comigo. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a desconfiar um pouco. Será que para eu ser flautista eu preciso de tudo isso? Foi muito bom para mim, mas será que é para eu fazer isso? Será que eu não posso tocar flauta com outras coisas, né? Então, eu fiquei fazendo essa pergunta o tempo todo, até hoje eu faço essa pergunta para mim mesmo, né? Mas, de qualquer maneira, eu percebi que a influência mesmo é o corpo a corpo que a gente trava com o instrumento, né? Então, como fazer essa música, aquela música, como que aquele outro instrumento faz, aquela outra flauta daquele outro lado de lá do Atlântico vai fazer, do lado de cá do Atlântico faz, né? Que música é para essa flauta que não é para outra, como que são essas pessoas, como é que se organiza essa cultura flautística, né? Até eu descobri há pouco tempo atrás, há uns 15 anos atrás, que as Américas são os continentes, ou vamos falar de uma América, né? Tanto as terras altas como as terras altiplano e a Amazônia e Cerrado e tudo mais, né? As terras baixas, elas são o continente das flautas, dos sopros, né? Então a gente tem flautas de diversas naturezas, instrumentos aerófonos, vamos dizer assim, né? Então, hoje eu estou montando, junto com os alunos, com pesquisadores e tudo, uma cartografia das flautas do território brasileiro. Legal. Né? E, para mim, é isso que é relevante. Então, o instrumento que vai me falando o que eu tenho que fazer. Né? É um diálogo com o instrumento. E tem muitos instrumentos que eu peguei na mão e que eu toquei também, que são instrumentos indígenas brasileiros, né, flautas indígenas e tudo mais, que tem a mesma mecânica das flautas europeias, mas elas falam e elas entram no teu sonho, na tua vida, né, e elas vão dizendo o que teu corpo tem que fazer para você poder fazer soar da vida para dentro daquele outro corpo. Né? E é um pouco disso que eu também fui trabalhar no meu doutorado, como talvez um dossiê meu, particular, pessoal, junto desse instrumento, né, que eu ganhei com 6 anos de idade. Né? Eu queria tocar órgão de tubos. A minha mãe falou assim, o que você quer tocar? Eu quero tocar órgão de tubos. Ela falou, olha, eu venho aqui com um tubinho, que é uma flauta. Então foi. Vamos começar por um. Oi? Vamos começar por um. Vamos começar por um e tá bom assim também, né? Porque é um monte. Se você vir, né, a humanidade produz flautas loucamente. Então alguma coisa as flautas trazem para as pessoas, né? Para mim trouxe muita coisa, né? Trouxe a minha vida toda e tudo. Então eu sempre não quis tocar flauta. Sempre, eu não quero, não me sinto flautista, porque eu não me sentia fazendo a emulação de modelos externos. E essa cultura é muito bonita, mas ela é repleta de ordenações hierárquicas, né, que para você pertencer àquela cultura, você precisa rezar naquela cartilha e não pode sair dela, né? Então a exploração, a investigação e tudo mais não passa. Agora, quando eu voltei para o Brasil, eu reconheci o Zé Gramani, porque eu conheci ele um pouquinho, mas eu era muito menina, quando eu fui embora com 17 para 18, né? Eu vi que o Zé, quando ele tocava, ele não esperava nada de mim e não esperava nada dos outros. Ele queria saber, então, ele ficava feliz de ouvir o Matheus tocar. Sim. E ficava feliz de ver, você conhece o seu limite, você sabe onde está o seu limite, e tá bom, o seu limite, tá bom.
Entende? Ele não tinha um ouvir preconceituoso. Ele não vinha com o conceito do tocar para o Mateus. Né? Então, isso para mim foi uma escola de didática geral, vamos dizer assim. Legal. Ele valorizava a voz de cada um, né? A voz... Queria ouvir o que você tem. Igual o Hamilton Godoy falou, você toca a escala de Lá maior? Se não tocar, também você pode tocar o primeiro tetracorde. Então, o Carrasqueira ele fazia isso, ele te ensinava 3 notas, ele compunha uma mazurca para a vovó. Eu tenho um caderno cheio de músicas que ele compunha. Quando a gente chegava ali às 8 da manhã, ele compunha ali e ele acompanhava no violão, né? E na aula seguinte você tocava 4 notas. Aí ele fazia uma polca, né? Daí ele fazia um chorinho, daí mil gêneros assim, né? É isso. Muito bom, Valéria, muito bom. E bom, aproveitando o gancho da composição agora que você falou, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, se você puder começar a falar um pouquinho como que é o seu processo de composição, se tem um ritual, ou se é algo mais orgânico, e também se quiser falar um pouquinho depois do processo de composição do ânima, que eu sei que tem muitos pesquisadores aí, né, essa influência das rítmicas afro-brasileiras, né, também. Eu nunca me vi como compositora de nada, assim, nada, absolutamente, principalmente por causa desse invólucro intransponível, né? E então eu sempre me satisfiz em tocar composições de pessoas que deixaram essas composições aí, né? E só que eu fui dando preferência, quando eu fui ficando mais velha e um pouco mais menos preconceituosa também comigo mesma, né? De estudar compositores e compositoras que não tinham uma escrita fechada, e sim uma escrita mais flexível, né? Tem um medievalista suíço que chama Paul Zumthor, que vai falar textos de contornos frouxos. Isso é muito legal, eu gosto muito dessa expressão do Zumthor, que você vai, não é assim, né? Então ele é super maleável. Então eu fui indo para trás nesse repertório, e isso foi me mostrando que quando você toca, você é um compositor junto, você é um coautor daquilo. Você é igual as traduções que os irmãos Campos, o Haroldo e o Augusto de Campos, fazem. Né? O Haroldo de Campos ele fala transcriação. Né? Então, movimento, né? É um grande... E isso tem movimento em si, e foi um grande movimento, e é ainda, né, de você perceber como atuante, músico fazedor, né, que ao fazer você é um compositor. Então eu vejo muito mais o meu ato composicional como tocadora, mais do que como escritora, né? O que eu posso improvisar dentro de um universo de... A improvisação eu vejo que ela é uma prática de determinados padrões de determinadas culturas musicais, né? Então você fica passeando dentro desses padrões, né? Então ela não deixa de ser uma escritura ali. Então eu vejo sempre muito mais você ter esse poder de se encontrar como transcriador, ou como transcriadora, do que como compositor ou como compositora. Né? Agora, aquela obra tem que permitir isso para você. Né? Tem obras que não permitem isso, ou que se permite, é você que vai se permitir no seu íntimo. Né? Você não conta nada para ninguém. Né? E você precisa se permitir isso. Como músico, pode ser tocando música super estrita, romântica e tudo mais, é uma grande ilusão, eu vejo, de você
achar que você faz como está escrito, como o compositor pediu, mandou você fazer. Você é um mero veículo neutro. Não existe isso. Sim. Né? A neutralidade realmente não existe. Em nenhum dos, eu acho, na humanidade não existe neutralidade. Né? Então, a minha resposta para a composição é assim, no ânima, existe esse momento conjunto, que é um ensaio, que não é bem um ensaio, porque a gente vai mudando, não, aqui é melhor fazer, tira a viola daí, agora vamos experimentar com a harpa, e depois a gente vai transcrever isso que deu certo, ou não transcrever. Né? Então, são dinâmicas que eu fui me permitindo também. Né? O Gramani, ele improvisava tudo em qualquer âmbito. Eu não, eu era super dura e sou ainda bastante dura. Eu prefiro às vezes escrever uma linha para mim no meu cantinho e depois tocar para depois improvisar, né? Mas então eu fui encontrando num grupo um lugar para poder transcriar, vamos dizer assim, mais do que compor. Legal. E é importante valorizar esse papel do intérprete, né? Porque também está resgatando uma ancestralidade, algo que foi feito, né? Uhum. E fazendo a sua releitura, né? A sua transcriação. Transcriação, não é nem uma releitura. Né? Se a gente for rígido com as palavras, né? Início eu sou bem rígida. Uhum. Assim, eu não chamo mais de intérprete, porque a interpretação é um processo mental só. E a hermenêutico, lindo, maravilhoso, mas ele não vai tanto no movimento. Então, a performance, ela dá a forma para uma coisa que estava latente, em caos, que daí foi organizada de determinada maneira, para daí uma pessoa ter que se envolver com aquilo. E o corpo daquela pessoa é que vai fazer isso se materializar. Então, conjuntamente com o ânima, eu fui fazendo um trabalho de descoberta corpórea mesmo, né? De estudos de investigação corpórea através de uma técnica muito específica, que é a técnica clausiana, que é um trabalho de corpo, de investigação corpórea e do corpo em movimento, né? Que, no meu entender, não deixa de ser o momento de fazer um instrumento soar. Né? Muito bom, muito legal. Fia, falar um pouquinho do seu processo de composição, como é que é ter um ritual, você sai cantarolando alguma coisa e depois isso vira música? Então, se a gente vai falar seriamente sobre isso, a gente... Porque o que eu falei não é sério. Não. Não estou falando isso. Falar seriamente assim, porque isso que você está falando, né, essa imagem, né, o compositor como uma antena, né, que ele tira a sua ideia de algum lugar, capta e transmite aquilo, né? Então ele, assim, essa ideia que assim, na verdade se ganhou força no século XIX, né? Assim, do gênio, né? O gênio compositor. O compositor é aquele músico hipersensível, né? Então aí que está essa antena, né? Que capta os afetos do ambiente e transforma aquilo em notas musicais, né? E aí, para ele ser compositor de fato no século XIX, ele teria que transformar aquilo em notas musicais e que vão ser também notas de dinheiro depois. Aquilo é um produto, né? Então é uma partitura, é um bem, é uma coisa. Então ele tem um nome, ele é o autor, né? Então essa coisa o compositor está ligado a esse conceito de autor. Agora você pega em outros momentos, em outras culturas que não a europeia,
você simplesmente não existe compositor. Quer dizer, essa figura que a gente fala, né, o compositor, não existe. Você vai no candomblé, por exemplo, quem que é o compositor? A comunidade. Né? Não, aquela música vem de uma tradição, e o Ogã que canta aquilo, que é um mestre, que é um cara tão sensível quanto os Beethovens do século XIX, só que ele não escreve aquilo, ele retém aquele repertório na memória, e quando precisa ele performa aquilo. Então, quer dizer, a composição ali é a performance, né? Quer dizer, aquela cantiga para o determinado orixá, só aquele Ogã que vai saber o momento. Então ele vê, agora para o orixá baixar, ele tem que fazer tal toque, tem que virar o rum, tem que fazer não sei o quê. Entendeu? Tudo isso aí é um grande conhecimento técnico, mesmo daquele equivalente àquele que os compositores chamados detinham, só que eles escreviam aquilo, né? Então, você vê, a gente vai falar de composição num sentido amplo, né? A gente tem que começar a falar que essa palavra, ela representa uma parte da criação da música europeia, né? Então, assim, é claro que você vai ter também, e daí você começa a ver as outras culturas, você vai ver que, assim, tem lá na Índia, por exemplo, os etnomusicólogos que estudam a música hindu, né? Tem também os seus compositores famosos, tem os seus Beethovens ali, né? Que ficaram músicos que se destacaram, então fizeram uma improvisação de tal raga e não sei o quê, mas é uma coisa mais, vamos dizer, mais aberta. Então a gente começa a ver que também na cultura europeia esse conceito de composição é muito diferente quando você olha para trás, né? Então, na época de Bach, por exemplo, o compositor, ele era um operário, assim, era um artesão da música. Então, a função dele era fazer lá uma cantatinha por semana, não sei o quê. Então, é aquilo. No domingo, ele tinha que ter uma peça nova, eles não faziam coisas velhas, né? A diferença é que hoje a gente toca as composições, né, chamadas as obras, tal, só dos compositores mortos, né? Na época do Bach, eles poderiam fazer isso, porque eles detinham a tecnologia da escrita, tal, então eles podiam tocar as músicas de um século atrás. Só que não, eles faziam sempre assim, o mestre de capela tinha que fazer uma cantata por semana para apresentar no culto de domingo, então essa era a função dele, uma coisa como se fosse fazer um pão, entende? Tem que, então e aí a figura do compositor é a mesma do músico, porque por isso que a gente nesse momento da história da cultura europeia, os compositores são todos assim, instrumentistas muito hábeis, assim, são os caras profissa mesmo, entendeu? Aqueles caras que se destacaram no seu métier, são os que vão escrever música para os outros tocarem, cada um a sua. Então, cada igreja tinha o seu melhor músico que escrevia, você entende? Então não tinha essa cisão de intérprete e compositor, não tem isso. O compositor era o intérprete era o compositor, porque se você fosse por exemplo, um organista como o Bach, né, ou um violinista, como também ele era violinista, e não fosse capaz de escrever uma coisa, isso significa que você é um amador, você estava fazendo música só pro entretenimento ali nas noites da aristocracia. Então
O aristocrata, por exemplo, tinha essa prerrogativa, ele fazia música amadoristicamente. Então, assim, ele aprendia violino, às vezes tocando muito bem, mas ele não tinha que escrever música também. Sim. Entendeu? Porque esse era um trabalho, vamos dizer, braçal daquele artesão. E ele, como nobre, ele não tem essa função, ele só faz a coisa para o deleite dele, assim como ele toca música no domingo, daí na segunda ele vai caçar, daí na terça ele faz, não sei, sabe, essa vida que depois o burguês vai emular, né, assim, dos prazeres da vida. Ele não tem compromisso com daquele que o operário tem, que o artesão tem, que ele está lá na oficina fazendo. Então isso aí quer dizer, o fazedor de música é esse compositor. Então, quer dizer, se você então perguntar para mim como que é composição para mim, é muito nesse sentido, quer dizer, a música que eu componho, ponho num papel, né, às vezes, que nem tudo que eu faço eu ponho num papel. É isso, nasce de uma prática, nasce de uma coisa assim, eu não consigo compor nada que eu não ouça pela prática, entende? Então essa ideia da composição, de novo voltando do início, dessa antena que é mágica, que do cara genial, que capta, não sei o quê, isso aí é uma coisa muito romântica, entende? Então se você vai fora desse recorte, assim, que é só de 100 anos, né, mas que molda toda a nossa cultura, Sim. Você sai desse negócio, que o compositor é todo músico que está lá tocando o seu instrumento, entendeu? Por quê? Porque ele vai tocar o seu instrumento, daí vai chegar num determinado momento, ele vai ter que improvisar, porque aquela música, ela é aberta, ela não é um discurso fechado, como se tornou, né? Então acho que a gente tem um discurso ainda muito moldado por por esses olhares europeus, né? Então, visões de mundo. Isso, essa é uma visão de mundo. Então daí você coloca inclusive assim o compositor como uma coisa superior ao fazedor, né? Então você tem uma hierarquia também, aquele que compõe é o autor, então ele assina, daí por isso que ele falou, ele escreve notas e ele ganha notas, né? Então e isso aí você pega, por exemplo, na Idade Média, não era assim, quer dizer, os compositores são os anônimos, né? Aquela legião de músicos que contavam a sua história cantando. Então o que ele fazia? Ele fazia a mesma coisa que a gente compartilhava de uma linguagem, e aí o mais hábil, que tinha melhor memória, porque essa coisa da memória é uma coisa importante, o que a gente chamaria de compositor no século XIX, seria aquele músico do século XIII que teria uma memória, assim, isso varia, né, de pessoa para pessoa. Tem gente que a memória, assim, o papel existe por causa da falta de memória, né? Então, assim, o músico que detinha uma história inteira para contar, sabe, um romance inteiro, então aí você vê, ele não precisa da escrita. Sim. Muito bom. Muito bom. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu esqueci de falar uma coisa que eu acho que é importante, que para mim moldou, né? Primeiro, pegando o gancho do Kia, né? Então, tanto na música popular, que a gente chama, né, da urbana, quanto na música de concerto, a música grafomediada, né, de concerto, a gente esquece, não, a gente tem como padrão essa genialidade, né? E a indústria da cultura, ela lança mão justamente desse modelo do gênio, né, que é gerado no século XVII, para manter o fetiche do consumo. Ele está falando
uma discrepância aí de época. Eu estou falando do século XIX e XVII. Não, Vamos mas... chegar no 18, então chega no 20. É que a gente vai ter que pegar Kant, né? Mas Kant... Então fica no 18. Então a música popular, aquilo que a gente chama de criatividade e o grande autor, os grandes autores, né, da música popular e tudo mais, é o que mais está datado e que precisa dessa aura de, não a aura no sentido benjaminiano, mas desse invólucro de genialidade, né, para ser explorado pelo mercado, né? Seja Beethoven e a Deutsche Grammophon, que gravou tudo de Beethoven, seja Pink Floyd, mesmo que seja um rock progressivo, puro, bonito, lindo, maravilhoso, mas ele está totalmente inserido dentro e ele se torna um produto e aí causa a necessidade de consumo, né? Então, a genialidade precisa estar lá dentro, né? Para ser um dos ingredientes para você consumir algo bom, né? Como consumidor. Mas pegando assim o grande influencer do momento na minha vida, não é um grande influencer, mas essa questão da investigação do instrumento, né? A ponto de compor ou a ponto de se ver como um transcriador na performance, seja de qualquer música, essa investigação do instrumento, eu acho que ela tem um a priori, e esse a priori ela reside na investigação do corpo. Né? Por isso que a gente tem um esqueleto aqui. Né? Porque a gente tem um esqueleto aqui para ser investigado. Né? Isso quem me trouxe muito há uns 20 anos atrás foi justamente esse coreógrafo, bailarino e educador brasileiro, que é o Klaus Viana. Né? Então, Klaus ele criou, junto com a Angel, que foi companheira dele e ainda é viva, e o filho, o Rainer, eles criaram uma linha de percepção corporal que se chama técnica clausiana, né, de investigação do corpo em movimento. Então, é óbvio que a gente tem 1000 influenciadores, né? Como o João Guimarães Rosa, para nós, no Ânima, é um grande investigador que vai lá na população do sertão escrever. A gente tem 1000 fotos do Guimarães Rosa com as cadernetinhas dele ali escrevendo o que aquela pessoa está contando, né? E cria um idioma do sertão, né? Então isso pra gente são bússolas para nós. Bom, voltamos com a nossa segunda rodada de entrevistados aqui no podcast do Semiar Musical. E a gente já está se encaminhando para o fim. Eu gostaria de perguntar para eles. Bom, a gente está vivendo um momento politicamente muito delicado no Brasil, né? Eu gostaria de saber de vocês. Como vocês acham e qual que é a importância dos professores nas universidades públicas do Brasil e qual que é a importância dos músicos se posicionarem hoje no Brasil atualmente? Posso começar? Então, mas deixa eu falar uma coisa que eu acho que é bom, antes de você começar. Que não é um momento delicado, é um momento bruto de embrutecimento. Brutal, assim, total. Brutal. Total. Então não é delicado, é bruto. Já começa pela Então dá licença. Então, eu acredito que dentro desse processo de embrutecimento, a única arma que a gente pode ter para sair desse embrutecimento é através das artes,
não, de mais nada, porque no lugar das artes não cabe tanta ignorância, não cabe ignorância alguma, né? Eu acho que isso, em qualquer arte, né? De qualquer cultura e tudo mais, se a gente não pensar em cultura e sim em arte, né? Então, na arte não tem lugar, esse lugar desse embrutecimento não acontece. Então, quanto mais, então se você perguntou qual a importância, eu comecei pela segunda pergunta, né? A importância do músico, ou o músico é um artista. Então, eu acho que é fundamental. Então, quanto mais a gente resistir, conseguir ter força para resistir, através da arte a gente consegue ter essa retroalimentação, essa nutrição, né, da inteligência sensível. Então, eu acho que a gente chegou num ponto de embrutecimento também pelo esvaziamento dessa inteligência que é necessária para a arte existir, né? É uma inteligência a inteligência é sensorial e é perceptiva, e ela é corpórea, né? Porque onde o pensamento pensa é no corpo, né? Não tem outro lugar que o pensamento pensa. Então, a gente precisa da arte para o mundo, é mundo porque os pigmeus fazem ali aquela arte deles. Os derviches na Turquia fazem a arte deles. Os indígenas Enauê tocam as flautas Yankuá. Durante 8 meses eles vivem em ritual. Quer dizer, por causa disso que não querem que tenha indígena, por causa disso que eles não querem que tenha os 3 tambores que são altares na realidade. A gente vai perdendo essa sensibilidade do tato, da empatia de pelo tudo. outro, assim, vai De tudo. até desconstruindo o conceito de sociedade, né? Então a gente precisa, eu acho também, de questionar os fundamentos de algo que é bem combatido hoje nos mundos, que é esse conceito de indústria da cultura. A gente precisa perceber a que ponto chegou a mercantilização das artes, né? E a perda da aura que está dentro de qualquer arte, né? Então, algo para ser arte, ela precisa estar com essa inteligência, senão ela não é, né? Então, ela deixa de ser. Então, para mim é isso, é muito importante, assim. Por isso que é o primeiro lugar que eles vão começando, que é tão sensível, que também é fácil. Com um chute você quebra tudo, desestrutura tudo, né? Super fácil, né? Porque a moeda cai menos moeda ali, né? E porque caiu muita moeda por um outro lado, né? Foi embrutecendo algo que não compartilha ou que não partilha do embrutecimento. Bem colocado. Então, você vê que tem uma relação, né, dessas duas palavras, cultura e semear, né? O projeto então semear, de você fazer espalhar a semente, né, tem a ver também com o professorado, né? Quer dizer, você ensinar, você estaria cuidando dessa semente, né? Não só semeando, né? Mas também fazendo essa semente florescer, né? Então, quer dizer, para isso você tem que ter alguns meios, né? Então você tem a gente está o tempo inteiro na nossa sociedade aprendendo a cuidar dessas sementes, né? Então, quer dizer, não basta a semente brotar, você tem que fazer ela cumprir o ciclo dela na terra, né? Ela se
se desenvolver e também produzir sementes, aquilo é um ciclo tal. Então o professor nesse ciclo tá é o cara que rega essas sementes, né? Então, quer dizer, a precarização, né, do ensino, né, causa essa distorção, né? E esse profissional que cuida das sementes vai sendo deixado de lado, né? Então, por exemplo, você falou numa questão, o ensino público, né? Então, quer dizer, por que é importante essa visão de que isso seja público? Porque aí você tem uma questão de acessibilidade, né? Todas as sementes vão ter direito à água, e não só aquelas privilegiadas que podem pagar pela água, né? Então, algumas coisas, elas têm que, na nossa sociedade, elas, assim, se a gente acredita numa sociedade, vamos dizer, compartilhada, quer dizer, uma sociedade que realmente as pessoas vão ajudar umas às outras, essa sociedade tem que ter funções públicas, né? A água, por exemplo, tem que ser um bem público, né? Então, e aí você pode, a régua disso pode variar, né? Então, mas o ensino, então, seria uma dessas coisas que as pessoas, todos os membros dessa sociedade têm que ter acesso, né? E então a função de um professor nesse ambiente de, vamos dizer, de precarização, né? Que a gente vê que não é só um problema, vamos dizer, conjectural que a gente vive agora por causa de uma certa, sei lá, um governo que tem determinada linha. Quer dizer, isso acentua algumas coisas, mas a coisa toda vem de um movimento maior, né? Assim que, então, o que a gente tem que ter consciência, né, que esse movimento de ensino também é um movimento de resistência, né? Que você, quer dizer, uma das poucas atividades onde a gente pode exercer o seu trabalho, assim, depende só de você, ensinando, né? Você dá aquele momento da transmissão, né, de um conhecimento, é um momento, assim, um pouco equivalente àquele do artista, né? Que você é livre para escolher os caminhos que você quer, né? Dentro de um caminho geral, você pode escolher essas melhores maneiras, né, de chegar à sua mensagem, né? Então, e essa mensagem tem que ser uma mensagem de resistência, quer dizer, o que você está ensinando tem que ser suficientemente forte para que aquele outro que está aprendendo seja realmente marcante aquilo, quer dizer, não pode, em nenhuma aula você pode ter a sensação de que aquilo é descartável. Isso aí foi só assim. Então, a missão de um professor seria, então, muito mais importante do que ele próprio acredita, entendeu? Aquela aulinha que ele dá, quer dizer, aquilo tem que estar, assim, aquilo tem que ser uma coisa memorável para os alunos, senão não vale a pena os alunos estarem lá, tem tanta coisa para, né, esse momento de transmissão de conhecimento, quer dizer, isso é um momento, assim, que nessa cultura semeada,
é a síntese de toda a cultura, entendeu? A transmissão de saber, né? Então, nas culturas não letradas, né? Então isso era feito assim nos rituais, nas festas, nas danças, no ato de cantar, né? Então isso tudo na cultura moderna vai se formando esses outros templos da transmissão do conhecimento, né? Então o livro, a biblioteca, a universidade. Então, quer dizer, a gente está aqui assim representando essa força contra essa outra força vamos dizer, da barbárie, né? Então, quer dizer, isso tudo que quer dizer, a cultura como a organização da convivência, né? E a barbárie como assim, o salve-se quem puder, eu vou lutar pelo meu e vou matar o outro porque ele é meu inimigo, entendeu? Então, você tem essas duas forças, assim, que estão sempre presentes na cultura, né? Então, você vê o homem está na terra, ele primeiro ele começou se defendendo, né? Defendendo ele, os seus, né? Aquela história que o Alexandre Costa conta lá da Odisseia no Espaço, 2001. Né? Então, do macaco que adquire esse poder, né? da dominação. Então, você começa, através do poder, você vai dominar o outro para que o outro te sirva, né? Então, você cuida do seu clã, né? Agora, se você pensa numa sociedade, vamos dizer, mais transformada, né? Onde você já não está mais lutando para salvar o seu clã, a gente todo mundo aqui está numa igual, né? Inclusive os não seres humanos, as árvores também têm o seu espaço ali, então você não vai sair cortando a árvore aí à torta e à direita porque você detém o poder da motosserra, né? Então você começa a fazer, estamos todo mundo aí, vamos fazer a terra sobreviver? Vamos. Então você tem que as coisas não são mais ou inimigo ou material para você tirar proveito daquilo. Então você começa a ter uma outra visão, né? E quer dizer, onde que está o professor no meio de tudo isso? Ele está nesse elo de ligação, quer dizer, transmitindo conhecimento, né? Então ele pode também fazer do seu conhecimento um conhecimento, aquilo que o Paulo Freire falava, conhecimento bancário, né? Do ensino como aquisição de bens, como você vai para a escola para aprender um pouquinho mais, umas notinhas a mais, né? Então quer dizer, o Paulo Freire mostrou muito claramente, né, que a educação não é isso, não é essa educação bancária, que a educação é você se emancipar através do conhecimento, né? E não adquirir poder então, quer dizer, por isso que a gente vê, por isso que, né? Então você pega um educador como Paulo Freire e de repente começa a ser combatido, assim, mas como assim? Assim, e sem muitos fundamentos. Então, quer dizer, eu acho que não tem base. O professor que não está consciente disso, né? Ele precisa correr atrás, entendeu? Senão o mundo vai dar suas voltas aí e a gente vai chegar num ponto onde a barbárie vai se impor, entendeu? Muito bom, e pode ter certeza que vocês estão regando muito bem essas sementes aí, transmitindo esse conhecimento pra gente aí, né? Muito bom essa aula de vocês aqui hoje. Então agora a gente vai se encaminhando para o final. Queria deixar o último espaço assim para vocês, uma mensagem final, se quiser divulgar algum trabalho que está por vir,
O que vocês quiserem falar para a gente terminar? Primeiro, votem certo. Isso aí. A mensagem mais importante. Essa é uma Hoje mensagem muito é dia... importante. Ah, nós estamos gravando no dia 13 de outubro hoje. É 13, né? É 13, dia 13, tá. 13, isso. Para que a barbárie não capilarize mais do que ela já se capilarizou, né? E para que a gente saia desse estado de embrutecimento, que é lamentável, mas que a gente, todos os seres humanos, a gente sabe que a gente tem, mas a gente tem a escolha também, né, de não entrar por aí, né? É importante que a gente se veja nesse momento, que é um momento de embrutecimento da sociedade, mas que a gente consiga ver esperança, né? Que tem uma esperança ainda em ser brasileira, em ser artista, em não sucumbir dentro desses processos que a própria sociedade tem colocado a gente, assim, né? Nesse Pois é, processo de... 50 milhões de pessoas. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer e parabéns pelo projeto. Queria agradecer de vocês darem escuta para nós, ouvidos para nós. E se quiserem ouvir, tem muitas coisas que a gente foi trabalhando ao longo de 35 anos como integrantes desse grupo, que é um coletivo sempre de arte. A gente chama quase que hoje em dia de uma residência artística. Cada processo de ensaio que a gente faz são residências artísticas ou laboratórios de performance, né, do Anima. E a gente fez 35 anos agora, e o último trabalho, o mais novo trabalho que a gente está lançando, chama-se Mar Anterior, que vai trabalhar com cantigas medievais do trovador, que era um rei, o rei Dom Dinis, e que foi quem vislumbrou o além-mar, né, para o reino de Portugal. E junto com essas cantigas que tem como fundamento o sentimento de saudade, que é uma característica da cultura lusitana, né, a gente trabalhou os arranjos com cantigas, dessas cantigas do Dom Dinis, com cantigas da diáspora africana, que na realidade teve o sentimento de saudade aflorado nesse momento em que eles foram escravizados e tiveram que deixar os seus lugares e vir para um outro lugar desconhecido e tudo mais, né? Então a gente vai deixar permear os dois sentimentos de saudade, né, que são de naturezas totalmente diferentes, né, dentro desses arranjos. E a gente trabalhou também se inspirando nas imagens produzidas por uma artista visual negra feminista, que é a Rosana Paulino, que vai explorar bastante a questão da colonização dos corpos, né? E, bom, colonização sempre é dos corpos, né? De exploração dos corpos. E a partir do impacto da obra dessa artista é que a gente foi fazendo essa transfusão entre as cantigas de Dom Dinis, que são lindas, e as cantigas de alguns de orixás do candomblé queto, que essas cantigas foram transcritas em 1937 pelo compositor Camargo Guarnieri. E estão ali, são quase 300 cantigas que ele recolheu em Salvador, num congresso de cultura africana no Brasil, segundo congresso de cultura africana no Brasil, congresso afro-brasileiro. Legal, muito bom. Então quem quiser conferir os trabalhos do grupo Anima,
né? É só pesquisar ali no YouTube, vai ver o canal do YouTube do Grupo Ânima. Agradecer demais, então, professor Luiz Fiaming, Fia, muito obrigado mesmo. Valéria Bittar também, muito obrigado. Nós que agradecemos. Agradecer muito a aula de vocês, né? Sempre dando aula, sempre quando a gente conversa é uma aula. E agradecer a Kate também, a companheira aqui de podcast. E a professora Flora Roderbaum, professora coordenadora do projeto. Ao Guilherme Vieira Nascimento, que é músico e também integrante do projeto. E lembrar que a gente está aqui na UDESC, no espaço público, espaço da universidade pública. Então é o espaço de todos nós que a gente está construindo, tentando construir um mundo mais bonito, né? Sim. Levando esse conhecimento aí para todos. Todos, todas, todes. Beleza? É isso. Tchau, tchau, pessoal.